João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu leio esse versículo, algumas perguntas me vêm à cabeça. O porquê Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? E por que a Bíblia é composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento? Então partimos de mais uma pergunta. O que é um testamento? Ato mediante a qual uma pessoa dispõe de seus bens para depois de sua morte. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou. Analisando a Bíblia e o Antigo Testamento foi inspirado por Deus. Mas como esse testamento poderia surtir seu efeito legal se Deus é eterno e ele não morre? Então, continuando. Para que o testamento seja considerado válido e assim produzir seus efeitos, alguns requisitos devem ser observados. São eles: o testamento é um ato personalíssimo. Isso significa que só o autor da herança pode fazer o testamento. Novamente, se Deus tem uma herança para nós, só Ele pode fazer esse testamento. E novamente surge a pergunta: como Ele pode fazer um testamento se Ele não morre, se Ele é eterno? Continuando, o testamento deve ser solene, ou seja, deve observar os requisitos legais. Também deve ser revogável, de modo que manifestação de vontade possa ser revista ou modificada a qualquer tempo. Aqui já começa a me esclarecer algumas coisas. Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala-se muito da época da lei de Moisés, onde Deus revela algumas leis e alguns mandamentos a Moisés para que Moisés orientasse e direcionasse o povo de Israel. Já quando surge Jesus Cristo, começa-se o Novo Testamento, onde fala-se muito da época da graça de Cristo. E muitos cristãos, muitas pessoas, muitos religiosos, confundem a época da graça e a época da lei, porque acha que esses dois testamentos são distintos. Mas eu li para vocês que o testamento deve ser solene, ou seja, deve observar os requisitos legais. Também deve ser revogável, de modo que manifestação de vontade possa ser revista ou modificada a qualquer tempo. E aí aqui quando chega o Novo Testamento, quando Jesus nasce, quando vem a vinda do Messias, mostra aqui para mim que Deus tinha um plano maior para a humanidade. Então ele começa a trabalhar na modificação, na alteração do Antigo Testamento. Mas, como eu disse, muitas pessoas confundem e acham que o Novo Testamento anula o Antigo. Mateus 5,17. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. E aí eu fui pesquisar mais a fundo e encontrei um texto que me chamou muito a atenção. Quando Adão e Eva caíram em pecado no Jardim do Éden, eles foram alienados da glória e da vida concedida por Deus. Eles perderam seus status de filhos de Deus. Essa situação demandava a morte definitiva e imediata daquele casal. Eles deveriam ter sido destruídos. Mas para demonstrar o seu amor à humanidade e ao universo, Deus colocou em prática o plano da salvação, idealizado antes da fundação do mundo. Nesse plano, o Filho de Deus assumiria a natureza humana sem pecado, viveria como um homem e morreria, carregando sobre si o pecado e a condenação de toda a humanidade. Por meio desse sacrifício, Jesus teria os méritos e a autoridade jurídica diante de todo o universo para declarar justo
todo aquele que nele cresce. Então, a herança que Deus prometeu para nós, esse testamento que nós temos na mão, inspirado por Deus, que nos foi entregue, ele tem poder jurídico e legal, porque o próprio Deus se fez carne e morreu na cruz do Calvário para que você tivesse acesso a essa herança. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Reflita sobre essa palavra. Eu sou o Henrique Schettini. Um beijo, um abraço no seu coração e fica com Deus.